Oi, boa tarde, pessoal. Vamos nos assentar. Vou convidar você a tomar o seu assento novamente. Não se preocupe com a organização das cadeiras. Esse momento é um momento para nós conversarmos um pouco com os nossos palestrantes, com os nossos ministros da palavra. Eu vou chamar vocês, né? Como vocês sabem, nosso Imersão da Liderança hoje conta com a participação do pastor Marcelino Augusto. E o pastor Cezinha Cita. Bem, é agora que é o vídeo, Brian? Não? Não é agora não. Tá bom. Vamos lá, pessoal. No link de inscrição para a nossa imersão, algumas pessoas colocaram lá algumas contribuições, alguns pensamentos, algumas dúvidas e algumas perguntas. Dessas nós selecionamos algumas. Nós temos aí alguns minutos para poder ouvir esses dois homens de Deus, referências para nós. E aí nós vamos então iniciar. Antes eu queria te convidar a ficar de pé. Você vai ficar bastante tempo sentado. Estenda as suas mãos para cá, para a vida do pastor Cezinha, do pastor Marcelino. Queria convidar você, como igreja, como corpo, como líder, a começar a levantar um clamor sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, as esposas, os filhos, as igrejas em que eles lideram, o pastoreio deles. Que Deus traga uma revelação especial essa tarde ao coração deles, traga um renovo, um óleo novo sobre eles. Vamos como igreja celebrar Jesus, vamos como igreja honrar a vida dos filhos de Deus que estão aqui, que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós esperamos tantas coisas daqueles que nos pastoreiam e muitas vezes nós nos esquecemos de interceder por eles, pela sua casa, pelas suas famílias, por saúde, por proteção, por segurança, por livramento nas estradas, por livramento nos voos, por livramento nas entradas e saídas de cada comunidade, de cada povoado, a cada conversa que é feita com cada líder, com cada membro, seja da comunidade de fé, seja de outros lugares. Deixe Deus usar a sua vida, deixa Deus usar as suas mãos e bocas proféticas para proferir uma palavra de vida e de vitória para os nossos pastores. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor esse tempo, nós entregamos ao Senhor a vida do Marcelino, a vida do Cezinha, e não só a deles, mas também de todas as suas casas, de toda a sua família, de toda a sua parentela. Nós pedimos agora que o Senhor envie anjos, dando ordem a eles a protegerem, a guardarem, a livrarem de todo mal, não só os teus filhos, mas tudo aquilo que se chama pelo nome deles. Em nome de Jesus, amém. Então pode sentar aí. Vamos lá, nós temos 4 perguntas aqui. E aí vai pensando que pode ser que a gente sorteie, dê tempo de a gente fazer mais perguntas ao vivo aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Manu, de 1 a 4, escolhe um número. 3. Pastor Cezinho e pastor Marcelino, como você prepara o seu coração antes de liderar pessoas? Como você prepara o seu coração antes de liderar pessoas? E como nós podemos fazer isso também? Quem começa? O de mais longe primeiro, né? Pastor Cezinha. É eu? Tá bom. Boa tarde, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Que bom poder ver você assim tão animado, querendo liderar cada vez melhor, né? Querendo viver o que Deus tem para a sua vida. Isso é maravilhoso. Fico tão feliz de ver assim você disposto uma tarde assim para sentar e aprender sobre Jesus, sobre como liderar com Ele. Bom, vou tentar responder essa pergunta aí
pergunta é: como é que eu preparo meu coração antes de liderar pessoas? Uma das coisas assim que eu acho que é importante, em primeiro lugar talvez, né, é a gente se lembrar como foi que as pessoas tiveram paciência com a gente também. Ontem eu estava numa igreja e contava do início, de quando eu preguei a primeira vez. Todo mundo dormiu e tinha umas 4 senhorinhas, que elas eram tão senhorinhas que eu não tinha certeza se ela tinha dormido ou morrido. Eu não tinha certeza, fiquei olhando assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, o meu pastor era muito maluco mesmo, ele confiava em mim, eu preguei tudo errado. Segunda vez que eu fui pregar, eu esqueci todo o sermão, e aí eu fui contar uma história, porque eu esqueci tudo. Eu falei, vou contar uma história. Aí enquanto eu contava a história, eu lembrei que eu não sabia o fim da história. Mas pensa uma tragédia, irmãos, uma tragédia assim. E de vez em quando Deus tem me lembrado de como foi o início, de como foi o começo, assim, para que eu não coloque assim, não fique tão frustrado com as pessoas, de investir nelas como alguém um dia investiu em mim. Uma coisa importante sobre liderar pessoas, irmãos, é que as pessoas vão frustrar a gente, assim como a gente frustrou tantas vezes o meu pastor, assim, eu tenho certeza que ele frustrou comigo, de expectativa que ele tinha, de ter acreditado em investimento, coisa. Eu acho que muitas vezes ele esperou que eu já estivesse num nível, e de repente eu retrocedia, sabe? A gente precisa ter esse coração assim, de olhar para as pessoas, acreditar nelas, investir nelas, e as pessoas vão frustrar a gente. Outro dia eu ouvi uma frase que chamou a minha atenção, que é assim: a gente está tentando criar um ministério à prova de Judas, sabe? A gente quer ser melhor que Jesus, então eu vou criar um ministério onde eu só invisto em gente boa, que vai dar resultado. Só que o ponto é, um ministério à prova de Judas é também um ministério à prova de João, à prova de Pedro. Então, se você não estiver disposto a liderar quem pode te ferir e te machucar, quem vai te frustrar e te abandonar talvez, você também não está pronto para liderar um Pedro, que depois lá na frente se transforma num grande pregador, um grande líder. Você não está pronto para liderar um João também. Então, é assim, irmãos, eu levo para dentro da minha casa. Eu estou lá, minha esposa fala assim, mas olha, você está vendo, esse rapaz está te enrolando, ele está te enganando. Eu falo, mas é 1 para 12, é 1 para 12, é a média bíblica, vai ter sempre um no meio de 12, mas a verdade é que tem 11 bons, que daqui a pouco se transformam em grandes líderes e vão ser grandes plantadores de igreja. Então assim, meu coração eu preparo dessa forma, eu penso assim, como é que eu era? Quem que eu fui? Quem investiu em mim? Quem foi o corajoso que fez isso? E eu estou no carro, estava falando com o pastor ali, oceano, né, do mar, né, do oceano, e eu falava assim com ele, sabe? O nosso desafio como pastor não é lidar com quem tem 5 talentos, porque o irmão que tem 5 talentos, tem gente na nossa célula que tem 5 talentos na nossa igreja, o cara que toca, canta, lidera, né, supervisiona. Então tem gente na nossa igreja que tem 2 talentos, né, cuida do kids, lidera uma célula. Só que o problema é que nós temos a maioria, e a maioria, quando eu digo, é 98%, que só tem um talento só. E esses caras vão esconder, eles vão enterrar. Só que o avivamento que a gente está esperando no Brasil, ele não vai vir através das pessoas que têm 5, ou que têm 2, porque isso aí representa 1 ou 2% do mundo evangélico. Sabe, o avivamento vai vir quando as pessoas de 1 talento, elas tiverem coragem de desenterrar, e para isso elas vão precisar de líderes que olhem para ela e falem, eu acredito em você, eu acredito, vamos, desenterra. Mas pastor, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu falo, você sabe liderar? Nós vamos te ajudar, você vai pegar uma Bíblia, lá no cantinho da sua casa, eu vou te ajudar a liderar. Então, você acreditar nesses meninos de 1 talento, investir neles, talvez seja assim, a grande esperança do avivamento que a gente está aí sonhando. Amém? Uau! Talvez você veio aqui nessa tarde, num momento como esse, você pode criar a expectativa que vai sair daqui coisas mirabolantes, extraordinárias que você nunca ouviu. Mas a verdade é que nós temos aprendido que sucesso é fazer bem, muitas vezes, aquilo que a gente sempre fez mal. Então, não tem nada de extraordinário, não tem nada de mirabolante, não tem segredo guardado na cartola, né?
Quando a gente chama uma pessoa especial assim, uma pessoa que Deus está usando, a gente imagina assim, o cara vai trazer, vai tirar o coelho da cartola, e a partir de agora a gente vai andar, porque ele vai contar o segredo para a gente. E na verdade não há. Eu, por exemplo, quero compartilhar, complementar a fala de Cezinha, com algo que é muito básico, né? Guarda o teu coração, né? Guarda o teu coração, antes de se apresentar diante do povo, se apresenta diante de Deus. Nós temos visto líderes que se machucam, e líderes que machucam as pessoas, porque antes de se apresentar ao povo, ele não foi se apresentar diante de Deus. E eu, no começo da nossa conversa aqui hoje à tarde, eu falei para você sobre o perigo de um sacerdote, antigamente, no Antigo Testamento, querer levar para o povo algo que ele não tinha recebido de Deus. E a gente tem um monte de história trágica sobre isso, né? Então, minha fala para você guarda o seu coração, né? As pessoas que estão lá para serem lideradas por você, elas querem ouvir Deus através de você. Então guarda o seu coração, não queira ser um super-herói, não queira ser alguém que vai ter a resposta para essa pessoa, né? Seja apenas um instrumento de Deus na vida daqueles que Deus te confiou. E para isso, irmão, vida no altar, lugar secreto, devoção, nunca devem se apartar da vida de um líder de excelência. Amém? Ramon, 1, 2 ou 4? 2. Gostaria de entender como discernir em quais áreas devemos cobrar mais comprometimento da liderança e em quais situações podemos estar, talvez, sobrecarregando os líderes de forma desnecessária, para que nós possamos, então, atuar com equilíbrio, responsabilidade e sabedoria. Põe na tela para a gente aí. Como discernir, então, o peso, a medida daquilo que nós estamos fazendo, a cobrança, cobro mais, cobro menos. Como que a gente pode fazer isso com equilíbrio, responsabilidade e sabedoria? Vamos começar agora com o Marcelino e aí o Cezinha finaliza. Isso não é uma pergunta, isso é um TCC, né? Hã? Que tal? Então, desculpa aí quem fez essa pergunta, mas eu vou sempre cobrar mais. Não tem como cobrar menos de alguém que eu sei que pode dar sempre mais. Pastor, mas existe alguma área que a gente pode cobrar mais? Como saber em qual área cobrar mais? Então, nós falamos agora à tarde, no começo da nossa conversa, sobre integridade. E integridade, do contrário do que muitos pensam, não é só uma pessoa honesta, correta. Integridade é alguém inteiro, completo. Então, se alguém se propõe a ser líder, ele precisa se preparar e se prevenir para ser cobrado mais em todas as áreas da vida dele. Eu não posso esperar que o meu pastor, meu discipulador e meu mentor cobre menos de mim. O dia que meu mentor parar de cobrar ou cobrar menos de mim, ele deixa de ser meu mentor. O dia que meu discipulador relaxar, diminuir a exigência de comprometimento, ele deixou de ser meu discipulador. Aí passou a ser meu amiguinho, né? Então, assim, eu acho que a grande questão aí não é ter discernimento sobre que área cobrar mais. Eu acho que é sempre colocar amor em tudo que vai ser cobrado. A minha relação com o meu liderado tem que ser de tanta confiança que ele precisa ter certeza e convicção que eu não estou cobrando porque eu quero mais, eu estou cobrando porque eu sei que ele pode dar mais. Então, o que faz a diferença? Eu sempre uso uma expressão que vocês conhecem, né? Põe amor nas minhas palavras. Para entender que quando eu estou cobrando o comprometimento de você, é porque eu sei que você pode se comprometer um pouco mais. Porque o dia que eu achar que você não pode oferecer mais, então eu tenho que te dispensar. Porque aquilo que Deus tem para nós é sempre mais. Aquilo que Deus projetou para essa liderança que você exerce é sempre mais. Então eu nunca vou te cobrar menos. Eu acho que o que eu preciso aprender é cobrar mais com mais amor. É assim que eu interpreto essa questão, é cobrar mais sempre te puxar para cima. Eu não vejo Jesus em nenhum momento diminuindo o nível de cobrança dos discípulos, né? E assim, e ainda bem que essa pergunta veio depois da ministração, né? Vamos ali, 500 metros? Ah, não, deixa eu cobrar menos porque 500 metros está pouco. Foi muito rápido 500 metros. Vamos ali agora só 250? Não, 500, mais 500, mais 500 e mais 500. O líder que você o nível de potencial que você tem, me faz ter liberdade para cobrar sempre mais de você, porque eu sei que você pode oferecer sempre mais.
A questão toda é qual é a motivação que está por trás disso? É eu querer aumentar o meu domínio, é eu querer aumentar o meu império, ou é eu querer te puxar cada vez mais por cento da vontade de Deus? Eu acho que é o amor que faz a diferença. É eu cobrar a minha filha, que mora lá conosco no sertão, cada vez mais. Nunca menos. Mais. Comprometimento, crescimento. Você estudou? Estudou. Quantas páginas? 3. Amanhã você pode estudar 6. Não é por mim, é por ela. Por amor a ela. Então eu creio que não é sobre cobrar mais ou cobrar menos numa área. É sobre sempre ter amor em qualquer nível de cobrança, entre aspas, que nós estabelecemos na nossa relação de discipulado e de pastoreio. Assim que eu penso. Muito obrigado, pastor Cezinha. Você, Cezinha. Legal, bom, estou concordando com tudo que o pastor está falando aqui, né? Está maravilhoso. Bom, lá na nossa igreja, tem 2 meninos que eu cobro muito eles mesmo, assim, que eles são... eles recebem mais cobrança, eles recebem assim um nível mais alto de exigência, e que são o Lucas e o Davi, que são meus filhos. Então eu costumo dizer isso lá na igreja sempre, olha, tem 2 aqui que são os que eu mais cobro, são os que eu mais exorto, mais cuido, mas também ninguém tem dúvida de que eles são os que eu mais amo também ali naquele lugar. Então o nível do meu amor e do meu carinho, ele vai definindo também esse nível de cuidado. É que a palavra cobrança, ela ficou pejorativa, né? E no meio gospel, a gente viu muito abuso disso. Então, quando a gente pensa em amor, olha, você olha em João capítulo 15 e você vai ver 3 níveis de corte. Tem 3 cortes ali. Então, Jesus fala, olha, aquele que não permanece em mim, eu corto. Então, vai haver corte para todo mundo. Presta atenção, a Bíblia diz assim, então, o que não permanece, ele corta e joga fora. Então, tem um grupo só que vai ser colocado fora, que é o que não permaneceu, que apostatou da fé, negou a Cristo. Há um outro grupo que é cortado também, ele diz, aquele que não produz fruto. O que não produz fruto não é cortado e jogado fora. Há uma palavra ali interessante, que é a palavra airo, que é cortado, mas é no sentido de levantar. Não sei se para vocês é comum, aqui essa figura da videira, para nós lá é muito comum, todo lugar tem um parreiral de uva, e normalmente quando o galho da videira ele se abaixa, ele para de produzir, porque ele começa a sujar demais, então ele não gera fruto. Então o viticultor, ele não vem e corta, porque ele não está produzindo fruto e joga fora. O único que é jogado fora, o galho que vai ser, é o galho que desconectou. Porque ele mesmo se colocou fora, não é o viticultor. Mas esse segundo, o que não produz fruto, ele não joga fora. Porque se ele está conectado, ele ama Jesus. Você deve ter gente assim na sua igreja, na sua célula que fala, rapaz, esse menino ama Jesus, mas ele não consegue frutificar. Essa pessoa, ela é levantada. O que o viticultor faz é levantar ela e amarrar ela a um galho mais forte. E é por isso que enrosca tanta tranqueira em você. Porque você é um galho mais forte, e Jesus está levantando os mais fracos e amarrando em você. Aí você reclama, na minha célula só vem tragédia. Fala, é por isso, é porque você é forte, porque você é uma bênção. Ele está aí, provavelmente você também foi uma tragédia um tempo atrás. Ele está colocando um espelho na sua frente. E aí você fala assim, bom, então todo mundo é cortado, todo mundo. E o que produz? Aí Jesus fala, aquele que produz, eu podo para que produza ainda mais. Ou seja, não há na Bíblia um lugar onde não há cobrança. Um vai ser cobrado porque desconectou e vai fora. O outro vai ser cobrado porque não produziu, vamos elevar, vamos amarrar ele num discipulador bom. E o outro que está produzindo, você fala, para esse Jesus bate palma? Não, para esse ele poda para que produza ainda mais. Ou seja, você quer moleza, irmão? Escolhe a macumba, escolhe não, no cristianismo não tem. Não tem, irmãos, o nível nosso, padrão nosso é Cristo. Padrão é esse, pega a cruz e me segue, não vai dar. Agora, claro, há uma palavra aqui importante que é sobrecarga. Opa, claro, em que áreas nós podemos cobrar mais? Irmãos, a gente precisa, o Rick Warren, não, John Maxwell fala, prioriza aquilo que é prioridade. Então, a gente tem que tomar cuidado, que é tão óbvio priorizar o que é prioridade, mas de repente a gente deixou de cobrar também os irmãos sobre vida de oração, sobre leitura da palavra, sabe? Às vezes a gente está atrás assim, já levou para a célula, convidou para o culto do amigo, a gente está
tentando tocar lá na ponta o que a gente devia tratar aqui na raiz. Então, essa questão da sobrecarga, uma das frases que a gente repete mais para os nossos líderes lá é não negocie lugares onde você é insubstituível. Porque se quer ver a tragédia da vida da igreja, são líderes que deixaram de estar presentes em ambientes onde eles são insubstituíveis. Por exemplo, o meu filho não tem outro pai. Então, irmão, eu não vou trocar nada pelo dia da apresentação dele na escola. Nesse dia eu estou lá, porque eu sou insubstituível. Agora, existem várias coisas na igreja que qualquer um faz no meu lugar e faz até melhor. Então, onde é que eu cobro mais a liderança? Onde a pessoa... Então, assim, você não venha me dizer que você multiplicou muitas células se seu casamento está arrebentado. Eu não quero saber desse tipo de resultado. Você entende? Então, a gente vai sempre exigir nas áreas onde a pessoa é insubstituível. Sua esposa não tem outro marido. Seu marido não tem outra esposa. Há lugares, irmãos, que você tem que estar lá. Ninguém vai orar por você. Você vai ter que entrar no lugar secreto. Não tem como você pôr outro para jejuar por você. Você vai ter que estar lá. Agora, há tantas outras coisas que o Senhor levanta outro que faz melhor que você. Amém? Eu já poderia ir embora com o lombo assim, ó. Alguém avisa para o Murilo que vai vir mais cobrança, hein? Amém. A gente sabe que cobrança... Maicon, eu ouvi algo... Eu sou cuidado por alguns homens e cuidado de perto por alguns homens e por algum tempo, especialmente agora que eu fui para o sertão, até pela distância geográfica, começou a ficar assim. Aconteceu, por exemplo, 2 meses sem a gente se falar, né? E aí, quando eu fui abordá-lo, né? Eu disse para ele, e aí ele falou assim, não, mas é porque você foi para o sertão, e aí eu imaginei que você deve estar com muita coisa aí para fazer, né? Imagino que sua luta aí deve ser muito grande e tal, e aí eu quis te dar uma folga. Aí eu disse para ele, a maior tragédia do meu ministério é o dia que eu ter a certeza que não tem alguém me vigiando. A maior tragédia na vida de um líder é quando alguém parar de exigir de você. Porque você para de crescer, automaticamente você para de liderar. Então, receba as exigências e as cobranças do seu líder como um sinal claro de que ele de fato confia em você. Cobrança é sinal de amor e de confiança. Amém. Bem, pode cobrar mais? Pode cobrar mais, gente? Meu Deus. Tem uma galera em silêncio aí, hein? Vamos pensar. A próxima pergunta, as próximas 2 eu vou direcionar, porque uma delas é específica. E pensando que há várias formas de organizar, o DNA nos permite isso, não é, pastores? Essa pergunta vai ser direcionada ao pastor Marcelino, porque nós estamos em um ambiente direcionado. Então, acredito que essa pergunta precisa ser respondida pelo nosso pastor, até como forma de orientação. Pergunta número 1, na tela para a gente. Quais são as principais atribuições de um supervisor de células? Quais são as principais atribuições de um supervisor de células? Por que Cezinha ele não pode ou não deve responder diretamente essa pergunta? Porque na estrutura da Zoe não existe a figura do supervisor. Embora exista a supervisão que acontece organicamente, naturalmente, mas na Zoe a estrutura você é líder de célula e depois disso você já é pastor. Então, ou é líder de célula ou pastor, uma coisa ou outra, né? Embora, conhecendo o modelo, conhecendo até a responsabilidade do Cezinha enquanto pastor, a gente sabe e percebe que a supervisão acontece naturalmente, né? Mas não é nada formal, como é no DNA, por exemplo, em que nós somos orientados a chegar para alguém e dizer assim, a partir de agora, você não é só um líder de célula, a partir de agora, você, junto comigo, vai supervisionar um setor de célula. Lá acontece naturalmente, né? E daqui a pouco esse sujeito está recebendo uma imposição de mãos, às vezes à distância, né, Cezinha? E já vira pastor de uma unidade, sem salário, obviamente, né? E aí, como é que funciona dentro da estrutura do DNA? Você começa uma caminhada como líder em treinamento numa célula. Na próxima multiplicação, seu líder é inspirado, encorajado a levantar você como líder e ele assume a célula que está se multiplicando e você continua com a célula inicial.
Tá claro para vocês até aqui? Ok. Então esse líder que você treinou, ele assume a liderança de uma nova célula e você continua com o movimento aqui de novo, para fazer essa célula crescer. E esse líder aqui continua com o movimento na célula dele, ele gera mais uma célula, né? E aí agora ele não é só mais um, ele é dois. Eles são dois agora que você gerou. E esse cara é praticamente um APREA gospel, né? Ele daqui a pouco ele multiplica de novo e ele gera uma nova célula. E aí você, além de ser líder da sua célula, tem a responsabilidade direta sobre 3 novos líderes que foram geradas a partir da sua influência. Ok? Nesse ponto, o DNA nos convida a acender um sinal de alerta. Esse líder, ele é um líder multiplicador com muito potencial a te ajudar a supervisionar um setor de células. O que é um setor de células dentro da central? Um conjunto de 5 células geradas a partir da influência de um líder. Então esse camarada multiplicou. O líder dele também multiplicou mais uma vez. Pronto, o que era uma célula multiplicada virou 5. O líder que gerou chama esse líder gerado e diz: eu preciso que agora, além de liderar a sua célula, você me ajude a supervisionar esses líderes que nós geramos aqui. Nesse momento, esse líder tem 2 opções. Ele tem que ser honesto. E ele vai dizer para o seu líder: eu topo, porém, eu trabalho, estudo, tenho esposa, tenho filho, tenho papai, tenho isso, tenho aquilo outro, estou fazendo uma pós-graduação, tal. Eu não consigo continuar liderando a minha célula e supervisionando esses líderes. O que eu consigo é continuar participando da minha célula normal, porque eu nunca vou desconectar da árvore, né? Mas eu vou levantar meu líder em treinamento como novo líder da nossa célula, para que eu possa supervisionar esses líderes que eu gerei. Até aqui tudo bem para vocês? Ok? Esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão de multiplicação, de crescimento e de encaminhamento de pessoas ao ministério pastoral. O que esse supervisor ele faz? Qual é as atribuições principais dele? Primeiro, para nós o supervisor ele é um pastor, prioritariamente um pastor com P minúsculo. Então, falando sobre cobrança, fazendo menção à pergunta anterior, a coisa principal que eu vou cobrar desse supervisor é você estar pastoreando esses líderes que você gerou. E lembra que pastorear não é perguntar quantos membros tem na célula dele. Pastorear é perguntar como é que está seu casamento. Como é que estão seus filhos? Existe alguma questão pessoal que você está lutando que eu possa te ajudar a vencer? Isso é pastoreio, ok? Então, a principal atribuição de um supervisor é pastorear os líderes que ele está gerando. Toda vez que você entrar num processo de multiplicação de célula, você não pode esquecer que será um caminho natural você se tornar um pastor. E, infelizmente, às vezes a gente fica com medo de falar isso, Cezinha. E aí quando a gente olha para o cara e fala: cara, vem cá mais perto de mim, você vai ser o pastor de uma próxima unidade que a gente vai abrir. E ele se assusta todo. Não, o supervisor ele já precisa saber desde o princípio que o simples fato dele aceitar dividir o fardo pastoral com você, isso já demonstra para mim que ele tem um grande potencial para ser pastor. E aí ele precisa pastorear esses líderes que ele gerou. Segunda atribuição principal de um supervisor: gestão. Então, a primeira atribuição, pastoreio. Segunda atribuição, gestão. Não é só pastorear, não é só como é que está sua família, como é que está seu pai, como é que está sua mãe estava doente, como é que ela está, vamos lá visitar sua mãe, está precisando de alguma coisa, como é que você ficou desempregado, está precisando de alguma coisa, posso te ajudar, como é que está aquela situação que você compartilhou comigo semana passada, está conseguindo vencer, vamos orar junto por isso, pastoreio. Mas também, se esse líder lidera uma célula, é papel desse supervisor também saber como está a saúde dessa célula. Então, parte da supervisão é quantos membros tem a sua célula atualmente? Ah, tem 3. Assim, legal. A gente pode conversar mais sobre isso, porque tem 2 meses que eu supervisiono você e sua célula, e a resposta sua sobre isso sempre é 3. Qual é a dificuldade que você está tendo para em 2 meses não aumentar de 3 para pelo menos 4? Qual é a dificuldade? Será que não é o lugar onde você abriu a célula? Fala para mim sobre esse lugar onde você abriu a célula. Ah, é porque naquele apartamentozinho lá do fundo da casa de Dona Joana. Sei, Dona Joana, só para entender,
As pessoas para ir na sua célula, eu estou enganado, ou elas têm que passar dentro da casa da dona Joana para chegar na sua célula? Mas dona Joana já falou que não tem nada a ver. Então vai acender um sinal de alerta, o supervisor vai dizer assim, por exemplo, não tem nada a ver para você que conhece dona Joana, mas para um visitante, pela primeira vez, passar por dentro da casa de dona Joana para chegar na sua célula, pode ser que ele vá a primeira vez e ele não volte na segunda. Então eu estou percebendo uma situação de gestão que está ajudando esse líder de célula a corrigir situações que podem estar impedindo ele de crescer. Isso é gestão, isso é gestão. Mas tem um outro papel, que é mentoria. Então, um supervisor, ele é o primeiro mentor do líder. O primeiro, não é o único, mas ele é o primeiro mentor. É quem vai dizer, esse livro é bom para você ler, esse curso é bacana para você fazer, essa mensagem aqui é muito legal para você assistir, depois você me prestar conta do que você entendeu. Isso não é pastoreio e nem é gestão, isso é mentoria. Eu estou dando alimento, eu estou dando elementos e eu estou impulsionando a liderança de quem caminha comigo. Então, dentro da central, dentro da nossa estrutura, um supervisor, ele é prioritariamente pastor dos seus líderes. Em segundo lugar, ele é um gestor das células que ele está cuidando. E em terceiro lugar, ele é um mentor desses líderes que caminham com ele. Basicamente isso. Obrigado, pastor. Antes de nós irmos para a última pergunta, eu quero abrir aqui de 3 formas. Primeiro, para os nossos pastores, se há alguma pergunta que vocês gostariam de direcionar para o painel. Pastor Sérgio, pastor Lucas, pastor Rodrigo, pastora Daiane, Patrícia e pastora Roberta. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o pastor Cezinha? Boa tarde, Cezinha. Boa tarde, negão, né? Boa tarde, negão. Minha pergunta é, como é que vocês fazem para sempre manter os seus líderes inspirados? Sempre manter eles focados, inspirados no alvo, no objetivo? Na minha humilde concepção, eu não inspiro falando, eu inspiro fazendo. O discurso mais eloquente cai diante de uma prática pecaminosa. Então eu luto por inspirar sendo e não falando. Pastor Marcelino é bravo, né? Como é que responde depois dessa? Aí é com você, Cezinha. Não, muito bom. Estou aprendendo aqui demais com esse homem de Deus aqui. Ele é uma benção, não é, gente? Que homem de Deus, inspirador. Olha, eu não sei se eu sei responder essa pergunta, porque a gente está sempre numa luta. Porque a gente está sempre assim, vendo os irmãos uma hora tão animados, outra hora não tão animados. Então, como o pastor falou, eu procuro viver uma vida verdadeira diante de Jesus. Eu tenho pregado isso em muitos lugares, reuniões de pastores, falando sobre a crise da incoerência, que é o que o pastor falou aqui. Há uma crise, né, de incoerência, da pessoa ser muito boa no púlpito e muito ruim na mesa. Eu tenho aprendido, irmãos, a admirar pessoas que são melhores na mesa do que no púlpito. Eu já levei pessoas na nossa igreja que o pessoal falou assim: pastor, ele pregando é bom, né? E eu falo, mas na mesa ele é maravilhoso. Eu conheço a família, eu sei quem é. Então, essa vida genuína, verdadeira, eu acho que é isso que vai inspirar e inspirar cada vez mais. Agora, claro, a gente lança alguns desafios também. De vez em quando a gente percebe o líder que está desanimado e eu não viajo sozinho, muito dificilmente você vai me ver viajando sozinho, e normalmente eu estou viajando com alguém que não está muito bem. Às vezes eu não escolho as minhas companhias, elas que vão se escolhendo. Eu percebo assim, aquele irmão não está tão legal, então eu levo ele comigo, vamos juntos, para você percebendo, né, o que Deus está fazendo, estar junto, orar junto, gastar tempo ali no quarto, orando com o irmão. Mas assim, é claro que é um papel muito difícil. Eu acho que é o papel do líder colocar fogo no coração dos discípulos, mas eu acho que eu ouvi essa frase há muitos anos e nunca mais me esqueci, que é assim: o verdadeiro líder é aquele capaz de mover os seus discípulos simplesmente através da oração.
Então, o verdadeiro líder é aquele que consegue mobilizar um povo, uma liderança, mas ele faz isso só orando. Ele vai orar e ele confia tanto no poder da oração, tanto na ação do Espírito Santo, que ele sabe que depois aquelas pessoas vão ter uma experiência com Deus, mas foi tudo feito através de oração, né? Então, se tem um caminho que esquenta o coração das pessoas, eu tenho certeza que esse é o caminho da oração. A gente poderia falar muito sobre o jejum também, que é uma coisa que tem me movido muito. E na nossa igreja, nós temos jejuns coletivos, todos, a cada 3 meses nós fazemos um jejum coletivo, 21 dias, agosto, o mês inteiro, depois temos mais, e a gente percebeu que o jejum é uma prática assim, que leva a esse lugar de paixão, assim, que recupera um fogo que, pelo menos na nossa experiência, está sendo muito legal. Amém. Está sendo gravado? Vai ficar disponível depois para rever tudo isso? Meu Deus. Pastor Lucas. Graças a Deus, pastor Marcelino, pastor Cezinho. Uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Qual foi, não vou falar o melhor, mas qual foi o livro da linha Visão Celular que deu o maior start no ministério de vocês? Por favor. Dica de livro, hein? Paixão e Persistência, que conta a história incrível do nascimento e do grande desenvolvimento da igreja de Elim, em El Salvador. Com certeza, para mim, ali foi um divisor de águas. Cezinha? Bom, eu teria que falar tantos aí, rapaz. Eu não estou conseguindo selecionar um só, não. Um livro que me marcou muito foi Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, do Loren Cunningham, porque eu fiz parte da Jocum e esse livro é obrigatório lá. Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Loren conta de como foi que ele entendeu o seu chamado e saiu, e primeiro momento a sua mulher, ele capota um carro, a mulher morre. Eu dei para minha esposa ler quando a gente começou a namorar, ela ficou desesperada, porque já no início já mata a mulher do cara, mas ela ressuscita. É muito legal, esse livro é muito bom. Esse Paixão e Persistência da igreja de Elim, maravilhoso também. Olha, mas assim, uma dica quente, assim, talvez dessa estação, é o livro Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira. Olha, que livro poderoso, assim, vale muito a pena. O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz também, outro livro maravilhoso. Bom, eu gosto muito de ler, então seria difícil escolher um só, é bem complicado. Mas eu li, agora por último, um livro que foi indicação do pastor Paulo Mazzoni, que é... puxa vida, esqueci o nome. Não, acho que é o Wiki... Aquela igreja, é uma igreja que está talvez a mais crescente do mundo hoje, eu vou lembrar depois o nome, mas foi uma indicação dele, inclusive já dei para um monte de gente. Cara, acho que é Wiki Church, é isso mesmo, de Wikipedia, é o Wiki Church. É também um livro inspirador sobre uma igreja em célula, assim, multiplicadora, né? É assim, né? Wiki Church. Pastor Sete, quer fazer alguma pergunta? Boa noite, boa tarde. Eu queria saber quais as ameaças e desafios que vocês têm enfrentado na jornada, no ministério de vocês. Quais desafios, ameaças que têm atravessado o ministério de vocês? Olha, hoje de manhã eu confessei 2, né? A primeira que eu confessei hoje na ministração foi assim, eu me sinto muito tentado a achar que já está bom, a achar assim, poxa, eu sou um menino lá de uma família pobre, do interior, nós já multiplicamos tantas células, já está bom. Então a minha tentação é sempre acreditar que o limite está em mim, né? que eu posso definir até onde vai. E toda vez que eu vou orar, eu ouço Deus dizendo, tem mais, como foi falado aqui do Rio, tem um pouco mais. Então a primeira tentação é sempre de achar que já está bom. A outra ameaça que eu tenho é de tornar a coisa mecânica, sabe? O medo que eu tenho é de me acostumar com a glória, me acostumar com a presença, de não dar valor mais a essa presença santa do Senhor e começar a fazer as coisas no piloto automático. Eu faço porque eu tenho que fazer, eu venho porque eu tenho que vir, eu lidero porque eu aprendi a liderar. Essa história do piloto automático, irmãos, isso aí está matando um monte de ministério. Ouça o que eu vou dizer.
tem gente fazendo de maneira relaxada, se acostumaram com a presença, e aí a gente entra numa rotina, a gente vai entrando assim numa coisa tão feia. Eu falava domingo passado na nossa igreja sobre os discípulos no caminho de Emaús. O que aconteceu com aqueles caras? Os caras viram a glória, ouviram as melhores pregações, e chega uma hora que a pessoa está tão no piloto automático, tão frustrada, que nem a pregação de Jesus serve para abrir o olho dela mais. Jesus pregou para os caras, ele prega, imagina, não é qualquer pregador não, é Jesus pregando, e eles continuam cegos, que eles acostumaram, eles estavam muito envolvidos com aquilo, de repente algo frustrou, algo marcou, é perigoso, e aí o coração está frio porque precisou queimar de novo, e aí os olhos estão fechados e só tem um jeito, né? Que é a mesa, é a volta para o ambiente da intimidade, é a volta para o lugar da paixão de novo. Aí o pão parte, ele fala, peraí, o que nós estamos fazendo? Está na hora de voltar correndo para aquele lugar que a gente não devia ter saído. Então acho que são algumas ameaças aí, né? Eu digo que eu corro um grande risco, e a ameaça que me assombra o tempo todo é a ameaça de ser paralisado pela crítica. Paralisado pela crítica. Mas também pode parecer um paradoxo, junto com o perigo de ser paralisado pela crítica, ao mesmo tempo eu corro risco e me sinto ameaçado com o perigo de ser encantado pelo elogio. Então o líder, ele tem que estar tanto em Deus, a ponto dele não ser paralisado pela crítica, mas também não ser encantado pelo elogio. Eu estou o tempo todo sendo ameaçado por isso e eu preciso vigiar. Muito obrigado. Gostaria de abrir para mais perguntas, mas o meu ponto eletrônico disse que eu preciso fazer a última pergunta e liberar vocês para o café. Entendeu? O ponto eletrônico assim, ó, senão não vai ter café. Vamos para a última pergunta na tela, Lari. E é uma pergunta que eu acho que é bem interessante e muito bonita. Como você gostaria, o que você gostaria de ter escutado quando você começou a liderar pela primeira vez? Eu respondo essa com muita facilidade. Eu gostaria de ter ouvido o pastor que me impulsionou ao ministério dizer para mim, não vai ser fácil. Infelizmente ele me enganou. Ele me ludibriou. Eu estava tão resistente que ele criou um mundo de fantasia que eu entrei dentro. Então eu gostaria muito... Já conseguiu sair dele? Oi? Já conseguiu sair do mundo da fantasia? Faz uns 10 anos, né? Então eu gostaria de ter ouvido lá no começo o pastor que me impulsionou ao ministério ter dito para mim, não vai ser fácil. Mas ele não disse. Ele não disse. Cezinha, o que você gostaria de ter escutado? A vida me disse. Eu tenho um rapaz que falou assim para o que você gostaria que as pessoas falassem lá no seu velório, né? Ele falou assim, eu queria que eles dissessem, lá, tá mexendo, hein? Tá vivo. Eu queria ter ouvido no início quando eu estava lidando, o pessoal falava assim, olha lá, Jesus já está voltando já, não vai precisar passar por nada disso não. Mas eu tenho uma frase que me ensinou muito, se eu não me engano é do John Maxwell também, que ele diz o seguinte, a vida é 20% o que acontece, 80% como você reage ao que acontece. Então, eu queria ter aprendido isso no começo, porque eu coloquei a culpa em muita coisa que aconteceu e no final era tudo sobre como eu reagia ao que acontecia. Então, muitas vezes o controle vai estar muito mais com você, líder, do que com as coisas que estão acontecendo à sua volta. O Bill Johnson diz que o que afunda um barco não é a quantidade de água que está ao seu redor, é a quantidade de água que está dentro dele. Então a gente consegue, como liderança, controlar o que vai ocupar um lugar principal no meu coração e o que vai ficar fora. Então o que eu queria ter ouvido é, Cezinha, entenda, é sobre como você vai reagir. Você já percebeu que Jesus, quando ele fala com seus discípulos, ele coloca um padrão alto. E ele fala assim, quando alguém te der um tapa na cara, oferece o outro lado. Se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2. E pedir uma capa, você dá também a túnica. E aí, é interessante que Jesus te preparou assim, ó, sai de casa pronto para tomar 2 tapas na cara, sai de casa pronto para caminhar o que for, com paciência. Então, o crente do início, ele saía de casa, se ele tomasse um tapa só, ele voltava no lucro.
Fala, ufa, foi um só. Eu saí pronto para 2 e parece que hoje a gente sai pronto para nada. Se a pessoa criticar, acabou, meu Deus, acabou o mundo. Então é muito mais sobre como eu reajo. A ofensa, ela só pode ter lugar no meu coração se eu permitir. Eu domino isso, eu digo, não vai ter lugar. Um dia um menino entrou na minha sala e falou, quero te pedir perdão porque eu te ofendi, pastor. Eu falei, não conseguiu. Eu falei, não, mas me perdoa. Eu falei, nem tem do que te perdoar. Quem ama nem perdoa, porque quem ama nunca se aborrece. Quem ama, a pessoa não está envolvida em ofensa. Eu te amo tanto que quando você falou, eu falei, esse menino é bobo, ele tem problema. Eu nem levei em conta. Então assim, não precisa nem pedir perdão não. Vai embora, está tudo certo entre nós. Você não conseguiu. Você tentou, mas você não conseguiu. Eu fiquei bem. Você ficou mal? Problema seu. Eu estou bem demais, dormi bem, estou feliz, né? É muito mais sobre como nós reagimos, não é verdade, pastor? Amém. Amém, gente. Glória a Deus, Fernanda. Meu Deus, gostaria de ficar mais tempo aqui ouvindo. Pode bater palma, por favor. Olha só. Geralmente a gente começa liberando as mulheres, mas eu gostaria de fazer uma inversão. Gostaria de liberar os dois para irem lanchar logo, porque eu sei que eles vão ser rodeados por nós com outras perguntas. Então, por favor, pastor Cezinha, fica à vontade para tomar café. Pastor Marcelino também. Então, eles já vão adiantando lá, tá? Logo depois, a equipe de louvor também já vai logo também tomar o café, porque eles vão ter que voltar antes para já se organizar, porque dentro de 15 minutos a gente volta para ouvir, para adorar o Senhor e para ouvir o Cezinha mais uma vez. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos agradecer por esse lanche, por essa equipe. Ok, avisar a galera que está nos acompanhando, tá bom? Que a transmissão não vai encerrar, vai continuar, vai passar os nossos avisos, vão passar as nossas orientações aí para você, vai passar uma música para você adorar o Senhor. É um tempo de você também lanchar, ir ao banheiro, esticar suas pernas, lavar uma vasilha, colocar uma comidinha para fazer, para logo mais, né? Pode fazer o que você quiser. Daqui a pouco, daqui a uns 15 minutos a gente volta. Amém? Uai, dá para fazer muita coisa. Quem pegou a caneta, em nome de Jesus, não é presente, passa ali, devolva, por favor. Amém? Deus, nós te agradecemos por esse tempo, pela unidade do Senhor nesse lugar, pela manifestação do seu poder. Abençoe os nossos irmãos que contribuíram de alguma forma para que esse lanche viesse à nossa mesa. Em nome de Jesus... Amém. Lanche liberado.